Antes de Sodoma e Gomorra se tornarem sinônimo de destruição, elas eram o orgulho da planície do Jordão. Muito antes das chamas caírem do céu, antes do nome dessas cidades se tornar um aviso para todas as gerações, existia um tempo em que Sodoma era vista como um lugar de prosperidade. Após a confusão de Babel, quando Deus dividiu as línguas da humanidade e espalhou os povos pela terra, tribos inteiras começaram a vagar em busca de novos territórios. Entre esses povos estavam os cananeus, filhos de uma linhagem marcada pela rebelião contra Deus. Eles caminharam por desertos escaldantes, atravessaram montanhas e vales desconhecidos, até que um dia chegaram a uma terra que parecia um verdadeiro paraíso. Ali estava o Vale do Jordão, uma planície vasta, verde e incrivelmente fértil. Rios serpenteavam entre campos dourados de trigo. Árvores carregadas de figos, tâmaras e uvas balançavam suavemente ao vento. O solo era tão rico que os viajantes diziam que aquela terra lembrava o próprio jardim do Éden. E quando os cananeus viram aquele lugar, disseram entre si: "Aqui construiremos uma cidade que o mundo jamais esquecerá." Assim nasceu Sodoma. Pedra por pedra, muro por muro, a cidade começou a crescer. Homens trabalhavam dia e noite esculpindo rochas, levantando muralhas e abrindo estradas largas que cruzavam a cidade como veias de poder. Logo surgiram mercados, templos e palácios. Caravanas vindas do Egito, da Arábia e de terras distantes começaram a chegar carregadas de ouro, perfumes raros, tecidos finos e pedras preciosas. Sodoma rapidamente se tornou uma das cidades mais ricas de toda a região. As ruas eram largas e movimentadas, as casas eram feitas de pedra branca, fontes ornamentadas jorravam água fresca nas praças, e à noite a cidade se iluminava com centenas de tochas. Havia música, dança, festas e banquetes que duravam até o amanhecer. Mas junto com a riqueza, algo mais começou a crescer: o orgulho. Quando os homens possuem tudo o que desejam, muitas vezes começam a acreditar que não precisam mais de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Sodoma tornou-se um lugar onde o prazer era mais importante que a justiça, onde a riqueza falava mais alto que a moral, onde o pecado começou a ser celebrado. Enquanto Sodoma crescia em poder, outra cidade surgiu ao sul. Seu nome era Gomorra. Se Sodoma era poderosa, Gomorra era sedutora. Ali floresciam as artes, os festivais, a música e o vinho. As ruas estavam sempre cheias de celebrações. Teatros apresentavam histórias de deuses falsos. Sacerdotes realizavam rituais estranhos em templos pagãos. E a busca pelo prazer se tornou o centro da vida da cidade. Mas por trás da beleza, por trás das festas, escondia-se uma corrupção profunda. Os habitantes dessas cidades abandonaram completamente os caminhos de Deus. O que antes era considerado pecado, agora era motivo de orgulho. A perversão espalhou-se pelas ruas, os templos foram dedicados a deuses falsos, e os desejos humanos tornaram-se a única lei. Homens ricos e ociosos passaram a viver apenas para o prazer. Os pobres eram ignorados, os estrangeiros eram desprezados, e a violência se tornou comum. A maldade crescia a cada dia. Mas entre todas aquelas pessoas, havia um homem diferente. Seu nome era Ló. Ló era sobrinho de Abraão, um homem que caminhava com Deus. Quando seus rebanhos cresceram demais para permanecer na mesma terra que Abraão, um conflito começou entre seus pastores. Então Abraão disse: "Não haja conflito entre nós. Escolha para onde deseja ir." Ló levantou os olhos. Diante dele estava a planície do Jordão, verde, rica, cheia de oportunidades. Ao longe, brilhando sobre o sol, estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Pareciam magníficas, pareciam perfeitas, mas Ló não sabia que estava caminhando direto para o coração da corrupção. Primeiro ele armou sua tenda perto de Sodoma. Depois começou a fazer negócios dentro da cidade. E pouco tempo depois, já vivia dentro de seus muros. Todos os dias Ló via a perversão daquela cidade. Via a violência. Via os pecados que enchiam as ruas. Mas mesmo assim permaneceu ali. Enquanto isso, o clamor contra Sodoma e Gomorra subia até o céu. As injustiças, os crimes,
a corrupção. Tudo era visto por Deus. E chegou o dia em que o julgamento foi decidido. Mas antes de continuarmos essa história, se você gosta de histórias bíblicas profundas como essa, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias épicas da Bíblia. E me conta nos comentários, você já tinha ouvido toda a história de Sodoma e Gomorra antes? Agora vamos continuar. Antes que o fogo caísse sobre aquelas cidades, Deus decidiu visitar Abraão. 2 anjos desceram com uma missão: investigar a cidade e resgatar qualquer pessoa justa que ainda estivesse ali. Naquela noite, os anjos chegaram a Sodoma, e Ló os recebeu em sua casa. Mas não demorou para que a cidade inteira descobrisse que estranhos haviam chegado. E então algo terrível aconteceu. Homens de todas as partes da cidade cercaram a casa de Ló. Eles gritavam, exigiam que os visitantes fossem entregues. A perversão havia tomado completamente a cidade. Foi naquele momento que os anjos revelaram a verdade. Sodoma seria destruída. Não havia mais justiça ali. Não havia mais arrependimento. Apenas corrupção. Os anjos ordenaram que Ló reunisse sua família e fugisse imediatamente. Antes do amanhecer, eles correram para fora da cidade. E então veio a ordem mais importante: não olhem para trás. Quando o sol começou a nascer, o céu se abriu, e fogo começou a cair. Chamas e enxofre desceram sobre Sodoma e Gomorra. As casas desmoronaram. As ruas foram consumidas. Torres inteiras ruíram em meio às chamas. As cidades que antes eram símbolo de riqueza e poder desapareceram sob uma tempestade de fogo. Era o julgamento de Deus. Ló e suas filhas correram desesperadamente pelas montanhas, mas a esposa de Ló não resistiu. Ela olhou para trás. Talvez por curiosidade, talvez por saudade, talvez por não conseguir abandonar tudo o que deixou para trás. E naquele instante, ela se transformou em uma coluna de sal. Quando a destruição terminou, nada restava das 2 cidades. A planície que antes era cheia de vida, agora estava coberta de fumaça e cinzas. Sodoma e Gomorra haviam desaparecido da terra, e sua história atravessou gerações como um aviso. Porque às vezes, uma cidade não é destruída apenas pelo fogo, mas pelo pecado que ela decide abraçar. Se você chegou até aqui no final dessa história, comenta aqui embaixo. A justiça sempre vem. Quero saber quantas pessoas realmente assistiram esse filme bíblico até o final. Deixe o seu like para apoiar o canal e se inscreva, porque nos próximos vídeos vamos revelar outras histórias bíblicas que quase ninguém conta. E a próxima história pode ser ainda mais surpreendente.